Hoje eu acho que no Brasil nós nunca, agora pouquíssimo tempo que nós estamos falando sobre esse tema, né, professor? Olha, isso é importante a ponto de já fazer parte agora dos currículos da escola, da grade oficial, da base de educação do país. Isso chega tarde. Você imagina que precisamos chegar no século XXI para incorporar uma disciplina tão importante, ou pelo menos uma estratégia de ensino tão importante, que é educar as nossas crianças como lidar com o capital, como lidar com o dinheiro. Isso revela que nós passamos aí provavelmente muitas gerações sem conversar sobre isso. Você aprende, por exemplo, na sua família tudo, né? Alguém te ensina a comer, a se vestir, te ensina a se comportar, te educa para vários aspectos da vida. Mas raramente uma família chama as crianças à mesa e explica, olha, nessa casa entra tanto de recurso, fruto do trabalho do papai, da mamãe, eventualmente. Tem essa renda, os custos que nós temos são esses, vocês fazem parte disso. E essa conta, né, essa transparência que é um processo educativo, nós não temos no Brasil. A nossa tradição é até o contrário. O chefe de família, ou a chefe de família, em geral, até omite a informação da família. Nunca falar o quanto que ganha. Nunca explica, né? É um tabu, né? Falar de tabu. dinheiro é um tabu na nossa sociedade. sociedade. Aprendendo isso dos nossos pais, né? Você nunca fala pra ninguém quanto você ganha. ganha. Isso. Por mais que você confie na pessoa, não fala. Por vezes, numa sociedade patriarcal, o pai não conta para a esposa quanto ele ganha. Exatamente. E não deixa recurso. Até os anos 50, anos 60, as mulheres não tinham recurso com elas. O recurso era concentrado, eventualmente, com o varão, né? O varão. E é ele que sabia das contas. Depois houve Tanto que muita gente morria que aí ia descobrir que estava devendo, que ou que tinha muito dinheiro escondido. Ou que tinha uma segunda família. Uma segunda família. É bem normal. Nossa, a segunda era prática. A terceira que às vezes era... É mais raro. Então, essa falta de conversa em torno de um orçamento familiar é o primeiro tema, inclusive do e-book que eu fiz com muito carinho para vocês e para as pessoas lerem, né? Então, só para quem estiver assistindo aqui, é só entrar no site do movaseempreendedor.com.br, fazendo a inscrição para o evento, para a Semana do Empreendedorismo, você automaticamente, depois do final, vai receber o e-book, tá? Então é só se inscrever lá para estar recebendo. Então, o primeiro tema é esse, quer dizer, reconhecer que na história não é da nossa cultura conversar sobre um orçamento familiar. E essa cultura precisa ser quebrada em algum momento, né? Então, não é o fato que você não foi educado com isso que você não possa romper com essa repetição desse hábito ruim, que é omitir informações dentro daquele núcleo familiar, qualquer que seja o formato da família, bem verdade? Sim. E entender que as finanças não é uma questão também da pessoa, do líder daquele grupo, né? Ele envolve... o companheiro, a companheira, os filhos, às vezes até a doméstica, que eventualmente é a tua secretária do lar, o vô, a avó, envolve todo mundo. Por isso que o orçamento é familiar. É comum você ter na família alguém que tem uma conduta muito adequada sob o ponto de vista de finanças, mas esse comportamento não é geral na família. Você tem um economizando e dois gastando, né? Então você precisa ter um acordo social, um diálogo maduro com as pessoas para dizer, olha, nessa caixa d'água entra tanto por mês, tem os furinhos que somos nós, né? E esses furinhos tem que tirar menos água do que entra. É bem isso. Porque senão a gente sempre ter uma reservinha, né? Para não passar sede. Para não passar sede, exatamente. Então, organizar as finanças é o primeiro passo. E o primeiro passo é ter a humildade de sentar e dizer, eu preciso encarar esse problema. Então, encarando esse problema, o mecanismo que você usa para organizar as finanças é o que menos importa. Pode ser uma folha de papel, pode ser um caderno, um aplicativo de celular, uma planilha no computador. O importante é que tem que ser feito. Pode ser o azulejo da parede, né? Compra um canetão, anota lá
Eu costumo anotar as coisas perto da garrafa de café. Um compromisso no outro dia, eu pego caneta, coisa de professor, eu anoto lá, né? Então a ideia é que você se organize, primeiro reconhecendo que você tem gastos, quais gastos são, que você possa depois classificar isso, a maneira que você possa, pelo menos uns 3 grupos, né? Aquilo que é fixo, que é inadiável, que não tem como fugir. Uma segunda parcela, aquilo que é um custo variável, aquele custo que pode, por vezes, ser um lazer, pode ser algo inesperado. E uma parcela menor, mas muito importante, e não tem importância se ela for pequena, que é o quanto você decide não gastar. Então, quando você decide economizar. Então, coloca a tela número 1 aí, a gente vai só ilustrar aqui que é possível, né? É possível você classificar as coisas aqui, por exemplo, despesas de casa, de alimentação, saúde e beleza, transporte, educação, lazer e extras. É possível, se não for essa classificação, uma outra que seja mais adequada à tua realidade, mas é possível você fazer a categorização para onde está indo os seus recursos. Sem esse primeiro passo e sem essa humildade, não há segundo passo. É o que toda a literatura de educação financeira diz. Nós temos que, assim como acontece nas empresas, nós estamos falando para os empreendedores, nós temos que fazer isso em nível pessoal. E atenção, se você não consegue fazer em nível pessoal, é muito pouco provável que você faça isso em nível empresarial. Porque se você não reconhece essa necessidade nem na sua família, no seu dia a dia, é muito difícil você extrapolar essa cultura para a empresa. Né? Lembrando que a conta pessoal e da empresa são separadas, né? Já começa por aí, passo né? já não é para estar junto, né? Não vai misturar coisa de um com o negócio do outro. Né? Se a pessoa ainda está com as contas juntas, ela precisa começar do básico, né? Isso. O orçamento vai ajudar a fazer isso, né? Quando você jogar o orçamento, falando, pera aqui, essa conta do combustível aqui não é da família, isso aqui é da empresa. Então. Está misturado o dinheiro aqui, né? Essa despesa que eu estou tendo com almoço fora de casa, é a nossa família que almoça fora de casa ou a empresa que paga almoço para os clientes e estão usando outro dinheiro. Então, separar os fluxos de caixa também, pessoal, um alerta para os empreendedores, até os mais novos. É um problema legal também. Sim. Porque quando você mistura o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa, numa crise financeira, você pode, na justiça, ter a tal desconsideração da pessoa jurídica. E aí mistura tudo e aquela dívida da empresa atinge as contas privadas e as contas privadas podem atingir a conta da empresa, porque é possível, mediante a lei, por vezes desconstituir essa separação de conta física e jurídica, que a lei permite, que é para você poder separar seus capitais, mas se você misturar e der causa, você pode judicialmente ser questionado e ter que tratar tudo. Aí você, tipo assim, a falência física junto com a falência jurídica e vira um bolo só. Ou no caso de uma dívida da jurídica, acabar penhorando um bem da física para... Isso, se ficar provado que você estava tirando dinheiro da empresa, por exemplo, deixou a empresa quebrar e o seu patrimônio está lindo, maravilhoso, né? Então, separar o dinheiro da vida privada da vida empresarial é também uma questão legal, né? Nos dois sentidos da palavra. É legal porque é bom e é legal porque atende à legislação. Olhar para onde está indo o dinheiro e conseguir categorizar isso é importante. E é importante todo o processo ser reflexivo, né? Quer dizer, eu não só faço mecanicamente, eu penso enquanto estou fazendo. Né? Você imagina que alguém possa fazer uma planilha, terminou a planilha, olha que ótimo, fiz a planilha, minha obrigação, salvei e só vou ver ela no mês que vem. Quer dizer, eu não penso sobre aquilo. Então é necessário que seja um processo de aprendizado. E um outro passo importante que vai sair, e aí a tela 2 vai nos ajudar, porque quando eu falo que a gente vai se fazendo a reflexão, a gente pode pensar que vão surgir necessariamente alguns arrependimentos. Isso para mim é um problema. Certo? Os arrependimentos
de coisas que você fez e depois fala, poxa, eu não devia ter feito, né? Aquele prato de macarronada não me caiu bem. A famosa compra por impulso. Né? Compra por impulso. Vai no mercado, é só um docinho. Isso. Não, e a pior frase é aquela, eu mereço. Eu Isso. mereço. Sistema de recompensa, né? O sistema de recompensa é maravilhoso. Aí trabalhei a semana inteira, eu mereço. Hoje eu já queria sair daqui e pedir um lanchinho, porque eu mereço. Trabalhamos tanto essa semana. Isso. E quando você estiver mapeando lá para onde está indo o teu dinheiro, você vai começar a identificar o que realmente ali você tomou uma decisão que era necessário. Então você dispôs de um recurso para uma necessidade versus aquilo que era um desejo. E aqui a imagem ela só tenta retratar que a nossa necessidade, em geral, é muito pouca. A nossa necessidade de alimento, de repouso, de locomoção, de hidratação, Vestuário, fisiológicos. entende? Nós temos poucas necessidades. O resto é construído socialmente. A sociedade constrói no nosso imaginário desejos e necessidades e depois nos vende o atendimento desse desejo e necessidade. Então, quando você consegue mapear para onde estão os seus recursos, você junto vai fazendo a reflexão do que realmente eu fiz que era necessário ser feito e aquilo que eu fiz, mas foi só a satisfação de um desejo, algo que poderia ter sido evitado, etc.